né? E agora nós vamos perceber isso, a sutileza, e como Emmanuel faz uma espécie de interpretação do capítulo 2 de Gênesis de maneira sutil. Isso eu queria destacar aqui. É preciso muito estudo bíblico, muita leitura do livro Gênesis, para perceber as entrelinhas do que Emmanuel fala. Como que a gente detecta isso? Pelo vocabulário utilizado por Emmanuel. Então ele usa um determinado tipo de vocabulário, uma maneira de construir as frases que, para o bom entendedor, o pingo é letra, né? Para quem sabe ler, pingo é letra. Então, quem está acostumado com a linguagem bíblica, quem está acostumado, como nós agora estamos nos acostumando ao texto de Gênesis, vai perceber, olha, Emmanuel está comentando Gênesis. Está. Ele está fazendo referência. A questão é a questão 135 do livro O Consolador. Psicografia de Francisco Cândido Xavier, perguntas feitas a Emmanuel. O livro foi editado pela Federação Espírita Brasileira. O prefácio é de... Geralmente ele fazia o prefácio na época da publicação, né? 8 de março de 1940. Então, estamos aí 76 anos, quase 77 anos. O Consolador vai fazer 77 anos. Temos que comemorar esse ano que vem, viu? 77 anos do livro Consolador. Bom, então a pergunta 135 é uma pergunta muito inteligente, muito inteligente. A pergunta é: se o determinismo divino é o do bem, quem criou o mal? Então a pergunta... Porque nós não podemos imaginar Deus criando o mal. Porque Deus criando o mal, não é que ele não tenha poder para isso. Claro que tem. Mas seria ele fazendo gol contra. Então você colocar uma seleção brasileira, ao invés dela avançar em direção ao gol do adversário, os atacantes vêm e começam a fazer gol no próprio goleiro da seleção brasileira. É uma situação inusitada. Aqui, já que é gravação. Se ele tivesse criado o mal seria bom. O mal seria bom, exatamente. Né? Porque nós... não faz sentido, né? E depois aqui, nós vamos ler outras questões, nós vamos entender o que é o mal. Vamos entender aqui, na revelação dos Espíritos, o que é esse mal. Evidentemente aqui nós estamos falando do mal moral, do mal ético. Não estamos falando do mal natural, por exemplo, terremoto, tsunami, isso é um mal natural, faz parte da Constituição e da lei de destruição. Então, isso é um mal na nossa ótica. Então você pode interpretar assim, mas eu estou envelhecendo, eu vou morrer. Isso é um mal. Deus criou. É um mal na sua ótica. Isso é um mal natural. Porque esse foi criado por Deus. Porque isso para ele não é um mal. Isso faz parte da lei de renovação, da lei de destruição. Tudo tem que ser renovado e só se renova com a destruição. Então Deus renova os mundos. Está lá no Livro dos Espíritos. Então a Terra vai acabar. Ninguém precisa ficar apavorado, vai demorar ainda alguns bilhões de anos. Podem ficar tranquilos, gente. Tranquilo. Dá para você terminar a sua encarnação, várias outras. Não precisa ter pressa. Mas ela vai acabar. A Terra vai acabar. Chega a hora que termina, a estrela explode, o Sol explode, o sistema acaba, vira matéria e vai criar outro sistema. Até o nosso universo vai acabar. Vai chegar numa fase que eles imaginam que ele volta, acontece um novo Big Bang. Então, é um fenômeno cíclico dos mundos, se é dos mundos, de tudo que está nos mundos, né? Das criaturas, tudo que é material está sujeito a um processo de renovação. Então,
Então nós não estamos falando aqui do mal natural, né? Do mal que decorre. Nós estamos dizendo aqui do mal que é moral, que tem a ver com ética, tem a ver com relação. Eu comigo mesmo, eu com o meu próximo e em comunidade. As comunidades entre si e as sociedades. É desse o mal. Seu determinismo, olha que bonito. O bem é um determinismo. Então, a pergunta já tem uma resposta. Por isso nós dissemos aqui que ao interpretar a proibição de se comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós não poderemos cair no extremo de achar que Deus estava proibindo a criatura de ser como ele, porque não pode, não tem como. Ele não precisa proibir isso, isso é impossível. Deus não precisa proibir que você altere as leis divinas, porque você não tem poder para alterar as leis divinas. E o fato da criatura não ter poder para alterar a lei divina significa que a lei divina é um determinismo. Gente, nós precisamos pensar filosoficamente. Por isso, quando eu digo assim, nós temos livre-arbítrio limitado. Porque se eu tiver livre-arbítrio absoluto, o que eu vou fazer com o meu livre-arbítrio? Olha, eu não quero mais lei divina, eu agora vou fazer a lei do universo. Você tem esse poder? Você tem? Tem tão pouco. Tem tão pouco. Jesus diz no Sermão do Monte assim: qual é o rei, o soberano? Qual é o homem mais poderoso que é capaz de acrescentar 2 centímetros na sua altura? Isso é um exemplo simples de Jesus, né? Eu falei, eu tenho 1,74 m, eu queria ter 1,80 m. Então tá, eu vou usar meu livre-arbítrio agora. Vocês esperam que daqui a 1 minuto eu vou chegar a 1,80 m. É possível, hein? Então, eu tenho livre-arbítrio ilimitado? Não tenho. Eu não tenho. Eu tenho 1,74 m. Né? Se eu quiser ter 2, eu vou ter que esperar a próxima encarnação e negociar, né? E negociar. Se vai ser possível. Eu tenho aqui 1,74 m. Ninguém pode. Você não consegue mudar nem a sua estatura, nem a sua altura. Então, há um determinismo. Porque o determinismo é o livre-arbítrio de Deus. Tem o seu livre-arbítrio, mas tem o de Deus. Então há uma hierarquia de livre-arbítrio. O seu livre-arbítrio é limitado ao livre-arbítrio de Deus. É aquilo que ele circunscreveu, a margem que ele te deu de movimentação. Fora daquela margem você não se movimenta. Isso é importante. Então a pergunta é muito inteligente. Se o determinismo divino é do bem, quem criou o mal? E aí Emmanuel responde, né? O determinismo divino, e bonita a palavra determinismo, porque determinismo tem a ver com determinação, uma ordem que foi dada. Já voltei para o Gênesis. Porque quando o Criador coloca Adão e Eva no Éden, ele dá uma ordem. É um determinismo. É uma ordem, uma determinação. Então, o determinismo divino se constitui de uma só lei. Então, um Deus, uma lei. Uma só. Aqui nós estamos no plano da unidade. Um Deus, uma lei. Uma só lei. Que é a lei do amor. Para a comunidade universal. Então, eu vou ler de novo com calma, porque Emmanuel é denso. Isso aqui é igual polpa de fruta. Você tem que pegar 2 litros de água, dissolver, bater, para fazer o suco. Se tomar puro, você não aguenta. O determinismo divino se constitui de uma só lei, que é a do amor para a comunidade universal. Então vamos lá. Quem é o legislador? Deus. Por isso que é determinismo divino, não é determinismo humano, né? Divino. O legislador é Deus.
Qual a abrangência da sua lei? O universo infinito, a comunidade universal. Sendo que nós aprendemos, né, lá no livro Sexo e Destino, com a preleção do Albério no capítulo 1 do livro, que cada planeta possui ali seus bilhões de espíritos que evoluem e aquilo ali é uma família. Uma família. E se você somar todas as famílias planetárias do universo, você começa a ter uma ideia da família universal. É uma lei só. Não tem essa dificuldade. Né? Tem um jurista brasileiro chamado Lênio Streck, que ele fala assim, no Brasil a lei é igual jabuticaba, só tem aqui. Só tem aqui. Não tem mais lugar nenhum, né? É uma crítica, óbvio, né? Isso não ocorre no universo. A lei é uma para a comunidade universal. Qual a abrangência? Universal. Para todos. Né? Essa lei pode ser recusada? Não, eu não quero essa lei. Não pode. Não pode. Ela pode ser recusada por um curto período de tempo. Você acha que está recusando ela? Você acha que está afastando ela? Não está. Por isso que é determinismo. E que lei é essa? A do amor. Essa é a lei. A do amor. Agora aqui nós precisamos... Porque fala amor, aí todo mundo pensa... Amor. Aí todo mundo pensa num filme de Hollywood, O Vento Levou. Né? Fazer um carinho no cabelo de alguém. Um amigo abraçar o outro. Fazer um carinho no cachorro. Sim, isso é amor, né? Mas é mais que isso. É mais do que isso. Então, nós vamos ver aqui mais detalhes sobre isso. Todavia, confiando em si mesmo mais do que em Deus, o homem transforma a sua fragilidade em foco de ações contrárias a essa mesma lei, efetuando desse modo uma intervenção indébita na harmonia divina. Eis o mal. Que profundo isso. Então, Emmanuel aqui definiu o mal. O que é o mal? Existe uma lei universal de amor que gera harmonia. E o que é a harmonia? Volta lá em Kant, Aristóteles. Né? A harmonia é a integração equilibrada dos elementos. Então, eu vou dar um exemplo simples. 22 bilhões de espíritos, né? Está lá no livro Roteiro de Emmanuel, aproximadamente, evoluindo na Terra. Cada um diferente. Eu coloco esse povo todo junto no planeta. Cada um com a característica. O que é a harmonia? A harmonia é ser capaz de conjugar todos eles para que tudo fique em equilíbrio, ninguém fique em desvantagem. A longo prazo. Harmonia. Então, esse é o propósito da lei divina. Então, não sei se está dando para perceber. A lei divina, ela tem um compromisso com a comunidade. Não com o indivíduo isolado. Ela tem um compromisso com o indivíduo enquanto a preocupação com esse indivíduo for para equilibrar a harmonia geral. O que nós estamos querendo dizer com isso? Deus não faz acepção de pessoas, não tem escolhidos pela providência divina, não tem privilegiados na evolução. Não tem indicados. Ah, não, esse aqui é mais bonito, eu gosto mais dele. Esse meu filho aqui,
Ele é especial. Eu vou dar privilégios para ele. Isso não existe. Isso não existe. Não existe. Então, a lei divina fundamenta, ela é a base e ela mantém a harmonia do todo. Do todo. Isso é um amor. Então aqui a gente já começa a perceber. O que é o amor? O amor, os Espíritos vão dizer, principalmente o Emmanuel, né? Nós podemos ver o amor na esfera da matéria inorgânica. Como é que é o amor na esfera da matéria inorgânica? É a lei de atração que atrai as partículas, os átomos, as moléculas, faz ficar junto. Aglutina. Então, o amor é a força aglutinadora. O amor é aquilo que traz para junto. Porque senão tudo estaria separado. É uma força aglutinadora. Quando ela chega, por exemplo, nas plantas, a gente percebe como que uma árvore da mesma espécie colocada juntos, você potencializa a capacidade de germinação dela. Se ela estiver isolada, a capacidade dela é bem menor. Então, é uma necessidade de estar junto. Quando chega no animal, isso manifesta-se através do instinto, sobretudo o instinto sexual. Né? E quando nós atingimos o estágio de evolução humana, aí surge o instinto sexual, que André Luiz vai dizer assim, é o amor em expansão. Por que é o amor em expansão? Porque é a força que nos faz querer nos aproximar do outro. Senão ficaria só isolado. E só isolado não é da lei divina. A lei divina é aglutinadora. Mas quando você aglutina, tem problema. Qual que é o problema? Conflito de interesses. Se nós estamos juntos, tem conflito de interesse. Porque um tem um interesse, o outro tem outro. Um quer uma coisa, o outro quer outra. E agora? Como é que a lei divina equaciona isso? Como é que a lei divina equilibra os interesses, os desejos? Sobretudo os desejos, né? Porque o desejo é insaciável. Né? O desejo, ele só é desejo porque ele não pode ser realizado. Então você tem um desejo de uma coisa, aí você conquistou, você já deseja outra, é claro. Porque é do desejo desejar. Quem fala isso muito bonito é o Caetano Veloso, né? A bruta flor do querer. Como é que se harmoniza isso? Através de uma lei única. Então, um ser soberano, que é Deus, estabelece o que é legítimo e o que não é legítimo quando estamos juntos. E nós sempre estamos juntos. Então, o que é legítimo e o que não é legítimo. O bem. O bem. O que é legítimo? Mas acontece que, e se a criatura não aceitar? Não aceitar a ordem harmoniosa da vida. E se ela decidir fazer uma intervenção indevida. Por quê? Por que é indevida? Porque não pode ser feito. Quer dizer, pode ser feito. Pode ser feito. Ela é indébita. Ela é indébita. Ela é indevida. Mas ela pode ser feita. Porque Deus proibiu de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas podia comer. Tanto que comeram. Só que gera consequências. Então, você pode intervir na harmonia divina? Pode. Pode. Na sua esfera de ação, é claro? Então é evidente que eu, Haroldo, não vou fazer uma intervenção na harmonia divina, que eu vou agora atrapalhar a harmonia da galáxia mais próxima da nossa. Do sistema solar mais próximo do meu. Eu não consigo, eu aqui, fazer uma intervenção para alterar o Japão. Então, o que eu consigo intervir? Na minha esfera de ação.
no meu campo de ação. Então, eu tenho um campo de ação. Evidentemente que aí vem as delegações, não é? Um companheiro que assume agora, um irmão que assume agora o governo do Brasil, ele tem um campo de ação mais amplo. Daí, maior responsabilidade. Porque ele pode fazer intervenções de caráter mais geral, que eu, por exemplo, não posso. Quer dizer, eu não tenho esse campo de ação. Então eu posso intervir? Posso. Se eu intervir e atrapalhar a harmonia do conjunto, a minha intervenção é indébita. Aí o que acontece? Haverá uma resposta do governo universal. Uma reação do governo universal. Do mecanismo que mantém a harmonia. Então, esse é o ponto. Agora, tem um outro ponto que o Emmanuel destacou. O que leva o homem a fazer uma intervenção indébita na harmonia divina? É como, vamos passar isso agora para a linguagem que nós estamos estudando do Gênesis. O que leva alguém a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? O fato dessa criatura confiar mais nela do que em Deus. A frase é sutil. Por quê? Eu posso evoluir confiando só em Deus? Não. Tenho que confiar em Deus, eu tenho que confiar em mim. A autoconfiança é base para o progresso espiritual. Se eu não confiar em mim, eu tenho que ter um nível de autoconfiança. Porque senão eu não consigo realizar, não tenho determinação. Não tenho aquilo que a gente chama de garra, de resiliência. Então eu tenho que ter uma autoconfiança. A questão aqui é de equilíbrio. Tudo aqui é questão de equilíbrio. Eu posso assumir uma postura em que eu confio mais em mim do que em Deus? Posso. Mas o que isso gera? Isso gera um deslocamento do foco. Eu tiro Deus do centro e me coloco no centro. Bom, aqui tem um problema. Porque se eu assumo agora a empreitada, o objetivo de garantir o equilíbrio do conjunto, amigo, você vai ter que ter poder supremo. E você não tem. Você terá que ter conhecimento supremo. E você não tem. Você terá que ter arbítrio supremo. E você não tem. Então você ilusoriamente usurpou a posição de Deus. Usurpou a posição divina. Essa é a raiz do mal. Eis o mal. Então aqui Emmanuel está fazendo uma radiografia. Gente, vou explicar para vocês. O mal é o seguinte. É usurpar a posição divina. Não. Faz o impeachment de Deus e eu assumo. Quanto tempo você aguenta? Pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo. Porque falta estrutura para sustentar.